Leonel, bom, estamos cada dia que passa mais preocupados, o assunto é golpe de Estado, essa intentona aí que o Bolsonaro tenta, intentona que tenta, né, que tenta armar para o Brasil. Você que tem fontes na polícia, eu gostaria de saber de você como é que está o clima, porque aqui em São Paulo está muito pesado, né? Até porque agora teve uma decisão da Justiça contrariando o reizinho Dória daqui de São Paulo, que tinha proibido manifestações ao arrepio da Constituição, teve que engolir, que vai ter no Anhangabaú o ato da oposição, e na Paulista entregue para o universo Bolsonaro. Mas como é que está isso? Porque as notícias são as piores: infiltração de policiais à paisana, gente sendo convocada para ir armada. Qual é, Leonel? O que você pode dizer para a gente desse clima de pré-movimento golpista? Em primeiro lugar, eu sigo policial, eu só estou, né, de licença, né, para cumprimento de mandato eletivo. Mas Panuzzi, é o seguinte: hoje saiu uma nota, né, dos delegados da Associação Nacional dos Delegados de Polícia e também da de São Paulo, da Associação dos Delegados de São Paulo, desmentindo essas afirmações de que policiais estarão participando desses atos do 7 de setembro, inclusive dizendo que não teriam motivo algum porque Bolsonaro traiu a categoria, né? Essa é a declaração da associação. Saiu agora há pouco, tá rodando no R7, em outros canais aí. E isso já era esperado, né? Na verdade, é o que eu falo. Eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas eu expliquei mais ou menos como eu percebo qual é a tentativa de estratégia do bolsonarismo nesse momento, que é se utilizar de pequenos grupos mais radicalizados que estão dentro das polícias e das Forças Armadas, mas principalmente das polícias, tensionar esses grupos contra os governadores, né, esses indivíduos aí que tenham alguma radicalidade, forçar contra os governadores naquelas pautas, digamos, salariais, pautas profissionais, dizer, olha, estamos ganhando mal, estamos sem condições, a culpa é do governador. Tensionar isso ou fazer essas ações de rompimento de hierarquia, como foi feito por esse oficial que declarou que o Dória era traidor e que todo mundo ia estar dia 7 de setembro na rua, todos os policiais deveriam ocupar a rua, porque isso força uma reação do governador, e o objetivo deles é o seguinte: através desses pequenos grupos, criarem atritos com os governadores de oposição ao Bolsonaro, forçando uma reação dos governadores contra esses policiais, geralmente são oficiais, policiais de alta patente, para que, então, eles possam usar o discurso para a base, né, para a base dos trabalhadores da segurança pública, que, bom, o governador está atacando a instituição policial, está tentando nos silenciar, então vamos... E isso vai contaminando. O objetivo deles é criar pequenos atritos para, posteriormente, a partir de uma resposta dos governadores, contaminar toda a instituição. No momento atual, não há esse contágio. Não quer dizer que não existam grupos dentro das polícias dispostos, assim como existem grupos de atiradores dispostos, assim como existem grupos de milicianos dispostos, latifundiários, empresários, que estão financiando esses grupos armados, né, não só da polícia, mas que tenham relações com a polícia para fazer essas ações. Mas eu digo assim, por exemplo, no Rio Grande do Sul, chance zero de ter qualquer contaminação nas forças de segurança. E isso que o governador, né, tem um certo confronto com a brigada militar aqui, tem um certo desconforto, é opositor ao Bolsonaro, embora tenha apoiado no primeiro momento, mas hoje faz uma oposição, é um possível presidenciável, mas não existe qualquer clima aqui, e na Polícia Civil infinitamente menor a possibilidade, porque as polícias civis, Polícia Federal, as polícias penais, elas foram extremamente atacadas pelo bolsonarismo, né? Em termos de direitos trabalhistas. Então, seria meio... Claro que podem ter indivíduos que fazem parte das corporações que vão estar lá do seu direito de livre expressão e que não tem o que fazer. Isso vai ter bancário, vai ter professor, vai ter uma série de categorias que estarão lá. E isso faz parte da democracia, embora estejam pedindo o fechamento da democracia. Mas, do meu ponto de vista, não há qualquer chance institucional dessas corporações nesse momento, claro. Talvez alguns tensionamentos possam vir a levar à contaminação, e aí... Mas a gente já viu tenentes, coronéis aí, né, oficiais da própria Polícia Militar de São Paulo desmentindo que estarão e que a polícia vai estar mobilizada. Então, me parece muito mais uma tentativa de tensionamento. Agora, é claro, terão pessoas dispostas a confrontos violentos e armados, etc., nessas manifestações. Isso aí é inexorável. Mais cedo ou mais tarde teremos confrontos armados desses grupos mais radicalizados, não só dos policiais, de atiradores, enfim.
E me parece que essa é a tendência a longo prazo. Talvez tenham ações mais radicalizadas aí no dia 7 de setembro. E nós, como campo progressista, nós temos que ter cuidado de não cair em provocação e não irmos para confronto no 7 de setembro. Né? A gente tem aí o grito dos excluídos, a gente tem que fazer um ato, se for fazer atos em cidades, tem que fazer atos extremamente organizados por centrais sindicais, pela via campesina, entende? Para não deixar cair em provocações de infiltrados e pessoas que têm como objetivo dar um argumento para o Bolsonaro, então, dizer, tentamos fazer uma ação democrática e fomos atacados pelos baderneiros que querem o fim da democracia ali, inverte o jogo contra o campo progressista. Leonel, pelo que eu entendi, você citou em algumas medidas que foram tomadas, você acredita pequenos grupos radicais, essa movimentação política mais extremada. Você então acha que 7 de setembro vai passar sem maiores transtornos, apesar do risco que você coloca, de ter alguma... Mas do ponto de vista global, macro, sendo mais direto na pergunta, você acha que golpe está descartado? Eu acredito que tudo vai depender da reação da sociedade civil democrática. Se nós deixarmos, nós fizermos manifestações, se for no mesmo dia, de forma organizada, de forma democrática, sem buscar confrontos, etc., me parece que isso vai gerar um efeito muito mais reverso ao bolsonarismo, porque o que vai ser falado lá, serão coisas absurdas para quem não faz parte desse nicho radicalizado. Agora, o problema é se a gente começa a querer dar respostas do mesmo nível, e aí tu começa a ter um problema de disputa de narrativa. Então, tudo depende da nossa reação. Eu acredito que nós hoje estejamos da forma correta agindo, da forma democrática, né? A gente está ocupando, todas as nossas ocupações de espaços públicos foi organizada, foi democrática, com crianças, idosos, né? De forma com revolta, com dor pelas mortes, pela Covid, mas ao mesmo tempo de uma forma muito, muito alegre, no sentido de estamos ocupando as ruas por um país melhor, entende? Contra o que está acontecendo. E isso vem dando um efeito muito positivo. A gente vê decaindo a aprovação do Bolsonaro. Essas ações dele nitidamente são aquelas ações do tipo, bom, eu vou ser preso, a CPI está chegando em mim, não tenho apoio popular, as ruas estão sendo tomadas, pela população, e eu tenho que dar respostas radicalizadas para colocar terror, pânico, ou mostrar que eu tenho uma coesão, para fazer frente às instituições que podem vir a me punir e punir meus filhos. Então, eu acredito que teremos ações radicalizadas mais cedo ou mais tarde. Se não for no 7 de setembro, será um pouquinho mais adiante, antes de 2022, e após as eleições de 2022, com a derrota do Bolsonaro, teremos também. Agora, não acho que seja algo suficiente para sustentar, entende? Uma ação deliberada antidemocrática, porque não tem apoio internacional, porque a maioria da população está em desacordo com isso. Então, agora, claro, ele pode vir a tentar, pode vir a fazer, e eu acredito que ele tem esse ímpeto, porque a cabeça dele funciona assim, e os grupos que seguem ele, mais radicalizados, seguem assim. Então, é o meu ponto de vista. Mas assim, porque não é que nem 64, entende? Que tu tinha uma ordem vertical, foi destituído, foi dado o golpe, destituído o João Goulart, e aí baixou uma normativa que imediatamente todas as corporações, todo o aparato repressivo funcionou de forma homogênea contra a oposição. Não vejo essa possibilidade de acontecer nesse momento, dessa maneira, entende? Então seria assim, um estado, outro estado, entende? Muito pontual, assim. Entendi. Só uma pergunta. Esses policiais que, porventura, dentro aí da liberdade de manifestação, apesar de toda a legislação e regulamento, se ele vai à manifestação e vai armado, isso é crime? Isso agrava a situação? Ele não pode armar? Não, isso é vedado na Constituição Federal, Qualquer indivíduo armado não pode participar de manifestações públicas, assim, Mesmo policiais ou não policiais, não pode. Isso tem vedação constitucional, inclusive, Tá muito bem delimitado, isso tem, inclusive, regulamentação. E é bom que se diga, Eu defendo a desmilitarização da polícia militar. E um dos motivos é porque eu acho que os policiais, qualquer trabalhador tem direito à livre manifestação de pensamento fora da sua profissão. Policial militar não pode. Policial militar não pode fazer greve, não pode se sindicalizar,
né? Ele segue o regramento militar. É uma força auxiliar do Exército. Então, já fica a reflexão para os policiais militares aí que, mas eu estou sendo tolhido. Bom, está na hora de desmilitarizar, então, a tua instituição, né? Porque, via de regra, a tua instituição segue o militarismo, que permite, inclusive, prisões administrativas se tu te revoltar contra baixos salários e falar isso dentro de um batalhão. Tu fica um mês preso. Então, quer dizer, por que a gente por que a gente defende a desmilitarização? Um dos motivos, né, está explicado agora. Leonel, o genocida tem incentivado o uso de fuzil, da compra de fuzil, essa coisa toda. Tá armando a população. Quem ama a população não quer mandar flores, quer mandar bala, quer mandar chumbo nas pessoas. E você falou o seguinte, você construiu logo no começo da sua fala aqui um quadro muito feio, que é o óbvio. Quando você tem arma, você tem gente disposta a atirar, você vai ter tiro. Aí pergunto para você, quem é que vai conter essa, digamos assim, brigada reacionária? Quem é que vai dar os tiros de volta? A gente nos defender. Só existe uma força para isso, que é a própria polícia. E a parte democrática das Forças Armadas e da polícia, mas principalmente a polícia. Isso aí é inexorável. Não existiria uma possibilidade hoje de grupos, digamos, fora das instituições, de fazerem frente à quantidade de armamento e recursos dispendidos pelos grupos da extrema-direita. É ilusão o campo da esquerda pensar, não, vamos nos armar igualmente, não teria tempo suficiente para isso, não teria recurso suficiente, porque nós estamos lidando com aqueles que têm o capital no nosso país. Vamos ser honestos, quem está fazendo essa questão do armamentismo são mega empresários, são latifundiários, ou seja, tem milhões investidos em armamento. Né? É impossível o campo progressista agora. E outra, eles estão treinando há muito tempo. São anos, no mínimo 3, 4 anos, no mínimo desde 2019 já existe essa lógica do tipo, vamos flexibilizar a compra de armas, não sei o quê. Tanto é que tem atiradores aí que tem 60 fuzis. Tá entendendo? 60. É óbvio que ele não vai usar os 60 fuzis, né? Isso é meio óbvio. Ele não vai botar tudo num armário para ficar olhando e admirando. Significa que tem toda uma lógica de repassar armamento, né? Então tu pensa, um atirador com 60 fuzis, isso aí tu monta uma célula guerrilheira, uma célula paramilitar. Não precisa, né? E com a quantidade de munições, tu consegue realmente colocar 60 indivíduos com condições de fazer um confronto armado por algumas horas, pelo menos. E quem vai dar o combate? Isso é a polícia, não adianta a gente pensar algo diferente disso.